Opa, cê tá bom? Vamos pensar nos trem muito doido, porque na provocação de hoje eu vou estar falando sobre debate público. A essência dessa provocação vai ser esse espetáculo de sangue que a gente está vendo aí a política se tornar, muito baseado aí na ideia de repetições de causas políticas. Já trouxe algumas provocações sobre esse tema e estamos prestes a ver aí mais uma vez o ciclo de sangue se repetir, com essa escalada de tom sobre as manifestações do 7 de setembro, tanto pela esquerda quanto pela direita. A tentativa de destruir o adversário de maneira vexatória diante da massa é algo básico da política brasileira, diria até que global. Um lado ameaça com discurso e participação popular, enquanto o outro, que está no poder, usa os ministros e ferramentas estruturais para gerar ali uma repressão. E no fim ninguém resolve nada, se mantendo apenas aí com esse show de violência distraindo as massas. Nessa provocação vou traçar alguns paralelos sobre como esses discursos de exclusão do outro polo ideológico do jogo político é apenas aí uma maneira simples e prática de implementar o totalitarismo no Brasil. Antes disso, aquele velho trato de sempre: você deixa o seu like, se inscreva no canal e considere dar um apoio para esse QR Code que está no canto superior da tela. É uma troca simples, eu te entrego uma provocação e você me deixa pelo menos aí a sua inscrição no canal. Eu vou trazer esse espetáculo de sangue pela perspectiva de violência. Entenda a violência enquanto quebrar o espaço individual de um indivíduo, o forçando à perca de valores e recursos. A política brasileira vive de projetar miragem imagética para as massas, usando aí a validação dessa massa para executar projetos e, ultimamente, aí diria que de 2010 para cá, justificar pequenas violências a grupos inimigos através da anuência dessa massa. E esse jogo de imagem está levando os eleitores a aceitarem que a moral do ambiente é a moral de quem vence a eleição. A massa está perdendo a noção de moral e se castrando por ódio a atores políticos em um cenário forjado, em um cenário dado. Então, assim, toda essa provocação, ela é praticamente aí baseada nessa ideia de uso da validação da massa para fazer algum tipo de merda, para falar alguma besteira, para usar o poder público. E, entendendo isso, você entende sobre essas narrativas predatoriais que a gente está vendo. A narrativa, obviamente, você já deve saber, mas ela tem como função justificar determinada ação contra um grupo ou indivíduo e se direciona efeitos negativos no ambiente e perda de potência a inimigos políticos, visando aí incitar a massa a entrar no seu modo emocional e simplesmente querer destruir esse inimigo que gerou o tal efeito negativo. Então, assim, forçar o crescimento da imagem através desse método, cometendo violência, é o jeito mais simples que a onda de políticos de rede social encontraram para crescer e se destacar. O problema é que a cada bravata o nível de violência sobe e o que se pode gerar de dano ao adversário, ao outro, vai se normalizando. Então, cada vez mais a gente vai vendo mais e mais violência, deixando o ambiente ainda mais volátil em qualquer requisito. Então, assim, a ideia de discurso de ódio parece uma grande baboseira, mas é real. E sim, parece papo de esquerdista, mas ao meu ver não é. Alimentar a discussão pública com menção à anulação do outro, ao invés de propor técnicas de resolução de problema da estrutura do Estado, é sim tentar gatilhar e viver de gatilhar o emocional da massa. Sempre falo sobre a manutenção da alienação da massa e o emocional é a fonte dessa alienação. Bolsonaro passou os seus 4 anos enquanto presidente e os últimos 3 anos falando de acabar com o Globo, STF e PT. O problema é que ele nunca teve poder o suficiente para isso. Qual o resultado disso? Uso político das merdas que ele falou para gerar repressão e controle de indivíduos radicais. E sim, o Bolsonaro é o maior esquerdista do país. Os danos feitos por ele no imaginário da população sobre o que é a direita é uma coisa absurda. Ele tá o tempo todo fazendo merda e usando ele e falando que ele é a única direita. Então, assim, sempre com esse papinho merda de nós contra eles. E
ressaltando, não é só o Bolsonaro, mas é um canal de centro-direita e sim, eu vou criticar o Bolsonaro porque eu não vou criticar o Lula, que eu quero que o Lula faça besteira. Então assim, política é o jogo de projeção de imagem para as massas. Forçar o emocional das massas a mantendo nesse ciclo de se animar com probabilidade de vitória sobre o rival, normalmente em alguma luta sem sentido, tipo a luta do bolsonarismo contra o STF. E depois, toda essa tristeza sendo bem direcionada e trabalhada pelo próprio grupo que propôs a luta para o polo rival. As pessoas não entendem que elas ficam muito bravas, o pessoal vende uma vitória e depois condiciona a derrota para o inimigo. Essa provocação é uma antecipação do que vai acontecer com o núcleo bolsonarista pós manifestações de 7 de setembro. Vai rolar uma série de acusações e ofensas usando a imagem da massa para justificar qualquer tipo de atrocidade, e as elites públicas e sociais vão usar toda a bagunça para forçar ainda mais regulamentação. Venho falando e repito, o Bolsonaro é o maior bait da história da política brasileira. Ele é um dos principais motores dessa ideia porca de 50% mais um e você é meu. Essa idiotice que a política acabou se tornando. A democracia é sobre ideias de vários setores diferentes, falando sobre como dar manutenção nas estruturas públicas. O que a massa não percebeu é que desde 2010 para cá, a ideia de democracia foi condicionada pela esquerda como um projeto coletivista de país. Ou seja, quem vence as eleições tem total direito sobre o grupo perdedor. Não é mais sobre se vai acontecer, é sobre quando um grupo vencedor vai simplesmente aplicar um tipo de totalitarismo no país. Pois a ideia de democracia deixou de ser dar manutenção na estrutura e sim implementar algum projeto maluco coletivista. Esse papo de luta pela liberdade, direcionando a solução dos problemas para o adversário, é a semente e o gatilho da desgraça que teremos no futuro. Então, assim, é impossível olhar para isso sem projetar um cenário futuro onde nós teremos aí abates normalizados. As pessoas não estão entendendo que o discurso baseado na anulação do outro, como aí o direito do inimigo, é apenas uma maneira burra de tirar a liberdade individual. Um agita a massa e o outro gatilha a burocracia para tirar a liberdade dos indivíduos com desculpa de radicalização da própria massa que nem falou nada. Ou seja, um político puxa toda a radicalização, a massa dá o apoio e no fim o político continua falando besteira e a massa é que toma a punição. A base desse fenômeno social é muito simples. Toda moral tem um princípio e o princípio da moral normalmente está conectado com a essência social do ambiente. Como a essência social do brasileiro é o Estado e o Estado está hiperpositivado, acaba fazendo com que a política interfira no destino do indivíduo. E isso vira uma espécie de luta para não ser um peão no projeto do outro. Polo ideológico. O conceito de democracia foi pervertido e ao invés deles voltarem, os agentes públicos estão acelerando o processo de implementação de totalitarismo. Aí fica a pergunta, é por acaso? É normal? Eu creio que não. Então, assim, a gente vê no Brasil uma história do populismo. O populismo no Brasil, ele é histórico. E esse jeito de incentivar a massa sempre levou o Brasil a várias crises consecutivas. O núcleo esquerdista do Brasil, por mais que as pessoas discordem, é mais organizado que a massa de direita, construída com bordão e gíria tosca, pois estão nos espaços estruturais, na mídia, na cultura e em diversas outras áreas. E eles não iam ver essa brecha de derrubada de ordenamento e iam ficar parados. A violência narrativa só deve ser utilizada se o líder tiver capacidade de vencer, e se ele não tiver essa capacidade, vai virar o bolsonarismo, mendigando ajuda aí de pessoas de fora. E sim, o Bolsonaro passou os últimos 4 anos de presidência dele gastando dinheiro com manifestações. Se você for estudar, as diretas já caíram com mais ou menos aí uma média de 400 mil pessoas. Bolsonaro emplacava 4, 5 manifestações com mais de 1 milhão de pessoas. O Bolsonaro só não implementou alguma coisa no Brasil porque ele é burro. Porque ele tinha a classe média, ele tinha a massa, ele tinha as forças armadas e ele tinha aí o poder de presidente.
e ele achou que ele ia conseguir se manter no poder apenas fazendo bravata em cima de um púlpito. Então assim, antes que alguém com problema de entender o básico reclame, não estou falando que a culpa de tudo é do Bolsonaro. Reclamo sempre, pois eu sempre falo, eu estou no espectro da direita. O estruturalismo que eu falo aqui no canal é quase o libertarianismo, e esse maluco do Bolsonaro é o maior gatilho da esquerda há mais de 7 anos. Então assim, indo pro segundo bloco, uma ideia para reduzir um pouco dessa loucura de normalização de violência é a busca por uma sociedade de garantia. E a essência da ideia é requisito para estar em espaços públicos. Então assim, o agente público tem que demonstrar um mínimo de potencial intelectual e moral para poder assumir um cargo público. Eu sempre falo que os partidos políticos deveriam apresentar e colocar esses representantes para falar e se comunicar, para que a massa pudesse olhar para eles e entender o que eles estão fazendo. Espaços de poder não podem gerar estímulos para bandidos tomarem, porque não tem como você os tirarem de lá. Depois eles vão se eleger, vão fazer besteira e vão ficar lá 4 anos, depois 8, dependendo do curral, infinito. Espaços públicos têm que ter o mínimo de decoro e moral, e sim, temos que ter eleições de reparo para tirar maluco de dentro do Congresso. Não dá para se manter o mínimo da ideia de democracia se os maníacos de dentro do Congresso só pensam em gnoses sagradas e maneiras de te forçar a chegar nessas gnoses. Então assim, requisitos virtuosos, eu vou estar explicando, é quase impossível. É uma necessidade, só que é quase possível. Estamos em um processo de marginalização alta. Eu chuto aí que 70% da população brasileira hoje ela é marginalizada. Não está em um espaço produtivo ou espaço social. Os indivíduos não vão se subordinar ao ordenamento se eles são marginalizados. E estão se bestializando aos poucos por não se conectarem e não regularem a sua civilidade com outros indivíduos. Se você não regula o seu acordo, seu contrato social, você vai acabar se bestializando, gerando aí toda essa nata da desgraça. E o pior, os agentes públicos saem do meio dessa massa bestializada e usam esse estado de violência alta provocado por vários agentes malucos para fazer aí atrocidades, pois é só prometer alguma melhora para a massa ferrada que ela acaba perdoando. As ações dos agentes públicos, elas têm que ser analisadas e julgadas, forçando marcas políticas a abrirem mão do discurso de ódio, senão vão perder as suas vagas no Congresso. Então assim, esse conceito de punição que a gente está vendo o pessoal pregar a polos inimigos é um absurdo. A punição em espaços de alto risco não se baseia na permissão de violência contra o adversário, pois isso só gera estímulo para sociopata que quer controlar a vida das pessoas à força, irem para lá e simplesmente cometerem atrocidades contra os seus adversários de ideias de manutenção. Então assim, forçar o conceito de democracia enquanto a manutenção da estrutura pública sem nenhum apelo coletivista ou moral é o mínimo a se fazer, porque fica muito difícil anular esse bando de maluco que só faz merda sem redirecionar o conceito de democracia. Sem isso, a única coisa que sobra é a atração do mal, é o estímulo para maluco, é o estímulo para sociopata. Os meus princípios morais são baseados na causalidade orgânica. Toda ação que força determinado indivíduo a abrir mão da sua vontade para abraçar propósitos coletivos sem ganho é algo imoral. Qualquer tipo de princípio moral que permite a agressão a outro indivíduo apenas por crença ou algo do tipo gosto pessoal, ideal, ideológico, é violência. Todo mundo tem sua própria vida e peso para carregar, não sendo obrigado a fazer parte de nada e de nenhum propósito coletivo que não seja o seu próprio propósito. Porque o que a gente está vendo é a coletivização gerando imã de maluco, pois quando se mistura Estado, agente sociopata com o sonho do mundo perfeito e a ideia atual que o adversário vai atrapalhar essa transição para esse mundo perfeito, se entende o porquê nós temos que evitar pessoas imorais em espaços públicos. E sim, o mínimo a se fazer é analisar que tipo de pessoa que está chegando lá. Essa pessoa ela é conhecida, ela fala em público. O que essa pessoa pensa? Que muita gente acaba votando só porque
alguém indicou aquele candidato. A violência vai atrair quem se sente à vontade para gerar dano em outras pessoas, sociopatas malucos que vão usar as ferramentas do Estado para anular outras pessoas. O agente predatorial vai usar de narrativas e todo tipo de ferramenta estatal para forçar o seu ideal de mundo, independente se faz racional, lógico, ou se é racional ou não. É a pura e velha idolatria política. E como estamos no Brasil, eu acabo meio que se tornando redundante nas provocações que eu faço. Toda provocação acaba terminando do mesmo jeito. Tem como melhorar, o problema é que, e eu vou trazer de novo, o problema dessa vez é que a alienação ideológica impede o brasileiro médio de tentar cobrar moral. Marginalizados não estão subordinados ao ordenamento, impossibilitando qualquer negociação ou pedido de freios morais por parte deles, pois não fazem parte do fluxo social ativo e o indivíduo não tem o porquê ser moral, já que praticamente vive isolado do mundo, se tornando aí uma terra fértil para mais e mais ciclos de violência política e pública. Então, assim, para finalizar a provocação moral da história, o Bolsonaro e a sua turma de malucos vão atiçar as massas via redes sociais e depois de reunir todo mundo vai fazer com que o restante da direita fique queimada, tentando proteger um burro, um maluco e por conta de um velho que está todo ferrado e que não quer largar o poder, possivelmente teremos aí um Lula 4. E partindo sempre do ciclo de ódio que eu venho falando, o Bolsonaro é o maior esquerdista do país. Essa provocação é sobre o tesourão que a política brasileira é. Um se torna o gatilho de ação do outro e ambos estão levando o país para o buraco. Então, assim, sem o estímulo moral, já era. O Estado já é uma arma mortal que extrai o tempo de vida das pessoas. Não deve estar nas mãos de pessoas que não têm responsabilidades mínimas com as suas ações. Beleza? Toda provocação é uma revolta de átomos, retire crédito desse sistema desgraçado, não flutue com a racionalidade estúpida da massa, retire crédito racional. O problema não é o comunismo ou o conservadorismo, o problema são palhaços burros que não sabem nem o que é o Estado e estão lá para roubar recursos, já que o ambiente está em crise econômica permanente, dificultando assim a sua acumulação. A provocação de hoje foi essa. Se te trouxe alguma reflexão, deixe seu like, siga o canal e faça um apoio para esse grande QR Code que está no centro da sua tela. O YouTube está amarrando a minha monetização. Preciso da sua ajuda para levantar o canal, beleza? E trazer mais conteúdos também. Então, até a próxima provocação. Fique com Deus. Um forte abraço.